Boa noite. Boa noite. Delícia. Primeiro a gente já, chega numa casa que tem a música, a arte da música que sempre nos harmoniza, nos traz aconchego, É tão gostoso. Muito obrigada. Além dos abraços afetuosos, que nós recebemos. Me sinto muito feliz em estar novamente aqui com todos vocês e trago o fraternal abraço de Fabiano de Cristo. Aqui a coisa é difícil, porque a gente monta uma palestra, daí a pessoa pega, faz uma leiturinha e diz tudo da palestra da gente. Aí não sei mais o que eu vou falar hoje para vocês. Mas a providência divina é assim, Ela encaixa tudo bonitinho. E eu vim falar hoje sobre paz, sobre pacificar. Porque nós pedimos tanto, para que o planeta tenha paz, que não haja guerra. Porém, nós normalmente colocamos, ao contrário da paz, apenas aquelas grandes confusões ou brigas, ou guerras mesmo entre nações, como nós estamos tendo hoje em dia, tanto na Rússia como a Ucrânia, tanto em Israel, Então, assim, a gente normalmente, quando fala em paz, pensa que é o contrário da guerra, mas se leva a esse pensamento de guerrilha, que não deixa de estar correto, porque realmente a paz é o contrário da guerra. Mas essa guerra nem sempre é a guerra de armas, mas a guerra que travamos contra nós mesmos. Essa é a guerra mais difícil de ser transformada em paz. Sabe por quê? Porque nós somos teimosos, orgulhosos, vaidosos e egoístas. Então, parar de brigar, parar de querer ter a razão, às vezes até contra os nossos próprios pensamentos ou nossas próprias, que não seriam nossas, inspirações. Porque às vezes a gente reclama, minha vida está difícil, Deus não me ajuda. Porém, quantas ajudas Ele já mandou que nós não percebemos? E por que não percebemos? Porque estamos em guerra com nós mesmos. E essa guerra que travamos dentro de nós, normalmente, ela cria ramificações pelos lugares por onde nós passamos. A paz é indestrutível. Emmanuel nos fala no livro psicografado por Chico Xavier, Ceifa de Luz, no item 61. E ele usa as palavras de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 15, que diz: e a paz de Deus domine em vossos corações. Porque nós precisamos estar em paz se queremos a paz do mundo. Ah, Maureen, mas credo, só a minha paz vai levar paz ao mundo? Não diretamente, mas se eu estou em paz, se ele está em paz, se ele, se ela, e assim sucessivamente,
pelo menos nessa noite a gente vai ter esta casa em paz. E daqui para onde nós formos, se levarmos essa mesma paz, quantos mais nós conseguiremos alcançar, dividir e multiplicar a nossa paz ou a nossa fé, que deve ser razão para termos essa paz. Porque se a gente se diz acreditar tanto em Deus, colocar as nossas vidas na mão de Deus, por que ainda duvidamos tanto? Precisamos então rever a nossa fé. Na terra, disse Emmanuel, muitas vezes terás o coração cercado de adversários gratuitos, de críticas indébitas, de acusações sem sentido, de pensamentos contraditórios, de pedras da incompreensão, de espinhos do sarcasmo, de ataques e desentendimentos, de complicações que não fizeste, de tentações e problemas, de processos obsessivos. Porém, entretanto, guarda a serenidade e prossegue, agindo na extensão do bem, porque, resguardando a consciência tranquila, terás nos recessos da própria alma a paz de Cristo, que ninguém destruirá. Paciência, dizia nossa irmã, paciência. Paciência nas aflições, paciência nas acusações sem sentido. Paciência. Não é fácil, mas não é tão difícil, ou, quiçá, impossível. Porque tudo em nossas vidas é questão de costume e de hábito. Quem foi que, quando aprendeu a escovar os dentes, de repente teve aquela vontade de estar sempre escovando, né? A criança normalmente que tem aquela pastinha adocicada, gostosinha, ela quer escovar o dente toda hora. E a gente diz, não, calma, não precisa, depois que tu comer, tu escova de novo. Aí depois eles crescem um pouquinho mais, aí eles já não querem mais escovar. E a gente tem que estar dizendo, não, agora tem que escovar, não pode deixar para depois. Só que depois também, eles vão crescendo mais e o hábito se faz. E a gente já não precisa mais dizer, vai e escova teu dente. Já passa a ser uma coisa prática. Almoçou, vai lá, faz a sua higiene bucal. Né? Aprender a ter paciência também é um exercício de tentativas e de erros. Às vezes, nós chegamos eufóricos e conseguimos ficar pacientes, ninguém nos tira do prumo. Aí, de repente, a gente começa a escutar um tititi daqui, um tititi de lá, um tatá, o outro papapá. Aí a gente diz, chega, não vou mais ser paciente. Essa coisa de ser paciente, de ser bonzinho, faz da gente bobinho.
E aí a gente começa a querer rebater. Lá se foi toda a vontade de ser paciente. E ser paciente, como diz a palavra, é necessitar de algo, ou de alguém, ou de alguma coisa que nos torne melhores. Não é assim que chamamos os doentes em hospitais? Esse é o paciente que chegou hoje, esse é o paciente da cirurgia, esse é o paciente, chamamos de paciente aqueles que precisam curar-se. E para que sejamos pacientes, precisamos nos curar. E só conseguiremos quando colocarmos o silêncio em primeiro lugar. Ou a água, porque enquanto ela está sendo saboreada, nós não falamos nenhuma besteira. Não foi assim que André Luiz nos mostrou, quer dizer, nos mostraram através de André Luiz, a aguinha santa, né? Que ele tomava lá no hospital, no nosso lar, para parar de querer se preocupar com tudo e falar tudo e dar opinião em tudo. Tinha que encher a boca e ficar quietinho sem engolir. Que assim ele ficava quietinho. Era um paciente necessitando de paciência, de esperar e de esperançar também, ou seja, ter a esperança que nós conseguiremos. Por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, asserena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Acerena o coração. E como a gente, ou onde, ou com quem nós podemos acerenar o nosso coração? Jesus nos respondeu em Mateus capítulo 5, versículo 9, dizendo: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, eu repito, por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, asserena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Porque normalmente a gente acha que só o que a gente está passando é a pior coisa daquele momento. E até é porque somos nós que estamos sentindo. Porém, nós também sabemos que à nossa frente pode haver e há quem esteja melhor e que irá nos ajudar a chegar a essa melhora. Mas atrás de nós também há muitos que necessitam da nossa ajuda e querem e precisam chegar aonde nós estamos, que achamos ainda ser tão ruim. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Essa aqui é fantástica. O perdão
e o trabalho. A compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas, não ditas, de tua própria defesa. Ou seja, quando nós perdoamos o outro, sem precisar falar, apenas emanando amor, compreensão de que todos nós temos limites e o outro também tem. E se ele ainda ou ela não conseguiu ultrapassar determinados limites seus próprios, nós temos que ter compreensão. E se também trabalharmos em função da nossa melhoria, orando, emanando bons pensamentos para a melhoria do próximo, com muita humildade, fazendo apenas por amor e não para dizer, olha, eu fiz, porque aí a humildade cai por terra e nos toma conta novamente a vaidade, o orgulho, que nos fere, que traz para dentro de nós a guerra e que, por consequência, normalmente se exterioriza. Calar é sempre a melhor defesa. Cristo não brigou. Muitos acreditaram que ele havia perdido, mas o seu silêncio ecoa há mais de 2000 anos da sua partida, e aqui nós estamos falando do que ele nos falou. Então eu pergunto, ele perdeu? De quem mais se fala há tanto tempo? Dos reis que o mataram? Alguém vê alguma coisa sobre isso? A não ser nos filmes, né? Que aí trazem pra gente, né? Fulano de tal, a vida de Jesus, aí a gente conhece um pouco, né? Daqueles tantos outros, mas que ficaram, se não fosse pela história, esquecidos no tempo. Mas a voz e o amor do Mestre e o seu silêncio, o seu perdão, a sua compreensão para conosco, que provavelmente tenhamos sido uns daqueles que disseram crucifica-o, ele perdoou. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda a perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio
de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. E vocês puderam perceber que eu comecei falando que cada um de nós pode auxiliar na paz do mundo. E Paulo, e Emmanuel, através de Chico, nos fala: seja qual for a ofensa, pacifica, e perceberás por fim que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. Porque cada um de nós é construtor desta paz. E esse exercício de pacificar, que a gente possa fazê-lo diariamente, porque só assim essa paz em nós se transformará em hábito. Porque é muito interessante, a gente fala, né? Eu estou aqui numa posição contando para vocês, não o que eu faço, mas o que Emmanuel, através das palavras de vida eterna, que é esse segundo livro, escrito por Chico, nos deu como norte, né? Não significa que a gente sai daqui já pronto. Nem que eu seja pronta por estar trazendo o que Emmanuel nos aconselhou e nos proporcionou com suas palavras. Muito pelo contrário, né? Como o pessoal diz, o primeiro ouvido a ouvir esses ensinamentos é o meu, que está mais próximo. Mas é muito interessante, porque hoje eu saí de um evento e aí eu vinha caminhando, passou uma moto, aquela moto, sabe? Que aquele barulho assim faz o corpo da gente todo vibrar, né? Que eu não sei nem proferir, e eu na hora, aí eu lembrei, pacifica, e aí eu e comecei a rir sozinha comigo andando pela rua, né? Quer dizer, às vezes a gente lembra, pacifica, mas talvez em algumas vezes a gente esqueça, ou em outras a gente não consiga de cara, mas depois a gente vai lembrar, pô, Maurinho, devia ter pacificado ali naquela hora, né? Porque gerar uma energia de raiva, de braveza, de seja qual for, né? Para nublar o nosso dia, para nublar a nossa mente, que estava tão iluminada. Então, é exercício. Criar hábito é exercício diário de repetição. É orar, é pedir para conseguirmos chegar a esses pacificadores do mundo e filhos de Deus, como Ele espera e esperou de cada um de nós. Porque há no mundo uma necessidade diária de serenidade. E só quando nós temos, nem que seja um pouquinho de paz na nossa mente, reverberada pelo nosso coração,
nós conseguimos ter serenidade. E através dela, como diz a oração, alguns atribuem a Francisco de Assis, outros a outrem, mas que nos diz e nos pede que sejamos serenos para compreender as coisas que não podemos mudar, e que tenhamos serenidade para mudar aquelas que podemos, mas que principalmente tenhamos condições para distinguir uma das outras. Porque às vezes a gente fica, como se dizia antigamente, batendo em ferro frio, né? E ferro frio não se modifica. Então, mesmo com uma aparente serenidade, vamos bater no ferro frio e não vamos conseguir mudar. Então, que saibamos compreender a diferença do que é possível e do que não é possível. E assim, aceitar tanto o trabalho através do suor, do fogo, da fornalha das nossas vidas, para que assim possamos bater no ferro e dele criar armas de amor e de compreensão para lutarmos no nosso bom combate, e que, quando nos depararmos com ferro frio e fornalhas desligadas, saibamos compreender que provavelmente ali não há mais nada que possamos fazer, a não ser continuar com amor e serenidade. Obrigada a todos, obrigada à casa, obrigada pela oportunidade de aprender mais um pouquinho junto de vocês.